A ONU News em português tem o grande prazer de receber aqui em seus estúdios o secretário de Negócios Estrangeiros da Cooperação de Portugal, o Dr. Nuno Sampaio. Secretário, que prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, eu é que agradeço, é um gosto enorme estar na ONU News, aqui em Nova Iorque, mas muito particularmente em português, portanto é sempre um gosto ter esta oportunidade. É ainda melhor a gente falar a nossa língua, não é verdade? Secretário, a gente tem que dizer que o senhor está aqui participando da segunda sessão do Comitê Preparatório da 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento. Esse evento está marcado para 2025 em Sevilha, na Espanha. Eu gostaria de dizer que Portugal, lembrar, é co-presidente desse evento ao lado do Burundi, não é isso? Mas também no seu discurso de abertura, o senhor disse que esse sucesso é um sucesso de todos, de toda a comunidade internacional. Nesse momento, os países estão debatendo o documento final. O que está em jogo nesse processo? O que é importante nesse momento? É muito importante que o multilateralismo dê provas da sua capacidade como o único e verdadeiro instrumento de grande diálogo entre todos à mesma mesa, designadamente nestas questões do desenvolvimento. E o que está em causa é a capacidade de encontrarmos soluções de financiamento para o desenvolvimento, o mesmo é dizer aquelas que nos permitem alcançar aqueles que são os desígnios do Pacto para o Futuro, aqueles que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, alcançar o bem-estar em todas as latitudes, em todas as latitudes do nosso planeta. E é preciso que haja capacidade de resposta para encontrar soluções de financiamento. Nenhum país deveria ser confrontado com o dilema entre pagar a sua dívida ou corresponder ao bem-estar dos seus cidadãos e aos objetivos de desenvolvimento sustentável, cuidar do nosso planeta, que é um desígnio e um interesse de todos. Então temos que ver como é que todos, norte, sul, este, oeste, podemos colaborar e ajudar a financiar estes objetivos do desenvolvimento sustentável, que não são apenas deste ou daquele país, deste ou daquele grupo de países, mas têm que ser encarados como objetivo de todos. E como tal temos que ter instrumentos e recursos, mobilizar recursos de todos. É justamente esse caráter universal, né, que difere do plano anterior, que era um plano que visava somente um grupo de países, no caso o Sul. Essa é uma agenda universal que une, né, Norte e Sul. Mas, secretário, a gente está há 6 anos desse deadline, digamos assim, desse prazo, não é verdade? Estamos falando de uma agenda de trilhões e trilhões de dólares. Somente nesse ano, um déficit ou uma lacuna, diríamos, de 4 trilhões. Está faltando vontade política? 6 anos desse prazo? Eu diria que o que temos que juntar à vontade política os passos concretos. É preciso que ponhamos nas nossas ações aquilo que está nas palavras. E para isso é preciso que se trabalhe de forma muito pragmática. E também que se consigam encontrar soluções novas, porque se não estamos a andar à velocidade necessária, se não estamos a corresponder a esse calendário, então temos que, por um lado, intensificar, mas não apenas intensificar, procurar novas soluções de desenvolvimento, de financiamento, por exemplo, soluções como troca de dívida para constituir fundos que possam responder às questões ambientais e climáticas. Esse é um novo instrumento que já está a ser utilizado e que pode ser um caminho de os países desenvolvidos, que são muitos daqueles que contribuem para aquelas que são as consequências das alterações climáticas, possam ajudar todos os países, em particular aqueles que têm vulnerabilidades específicas. A questão do desenvolvimento é uma questão multidimensional
que há países que, apesar de atingirem determinado rendimento, têm vulnerabilidades, ou porque são pequenas ilhas, ou porque não têm acesso ao mar, ou porque, apesar de serem países de rendimento médio, continuam a ter, na área da saúde, da pobreza, muito trabalho para se fazer em termos de desenvolvimento. Então é preciso criar esses instrumentos novos e capacitar todos os países com assistência técnica para que consigamos dar resposta. E nesse ponto, Portugal, eu sei que às vezes é um pouco desagradável falar de si mesmo, mas Portugal tem feito o dever de casa. Portugal, inclusive, tem sido ativo. O senhor poderia me dar um número de quanto Portugal tem contribuído para a assistência, mas também para essa própria agenda de financiamento? Bem, nós, no quadro geral da ajuda pública ao desenvolvimento de Portugal, anualmente contribuímos com cerca de 500 milhões de euros para a ajuda pública ao desenvolvimento. Mas depois temos direcionado os nossos esforços também de forma muito concreta, designadamente para apoiar toda a preparação desta Conferência do Desenvolvimento, que terá lugar em Sevilha no próximo mês de junho. Mas pertinho de casa. Pertinho de casa e por isso que temos esta dupla proximidade. Por um lado, somos co-presidentes aqui em todo o processo preparatório aqui em Nova Iorque. Depois, contamos estar em Sevilha, pertinho de casa, como disse, também colaborando com o nosso país vizinho e amigo, Espanha, para que de facto consigamos alcançar o sucesso. Minha última pergunta, antes da gente passar para um caso concreto de desenvolvimento que está dando certo, é sobre uma saída de emergência. Nessas conversas, secretário, que o senhor tem com seus pares, nesses fóruns e encontros preparatórios, se fala numa saída de emergência? Aquilo que nós falamos é que não vamos atirar a toalha ao chão e não há uma saída de emergência no sentido em que ninguém tem a varinha mágica e a saída única. O que nós temos que fazer é um trabalho contínuo, um trabalho sério, em conjunto e olhando para todas as dimensões. E nós temos que, ao mesmo tempo que procuramos novas soluções, continuar a trabalhar, por exemplo, ajudando na assistência técnica em todos os projetos de financiamento que necessitam de ajuda muito específica de experts na matéria. Portanto, há que trabalhar nas novas soluções, mas também na consolidação dos instrumentos tradicionais. E isto não é apenas com uma varinha mágica, é com muito trabalho, é apelando sim à urgência, mas tendo a consciência que esse trabalho só se faz olhando para todas as dimensões e de forma conjunta. Claro. E o momento também é um momento difícil, né? Quando nós estamos encarando tantas guerras e tantas dificuldades, mas, como o senhor disse, não podemos jogar a toalha, não é verdade? Agora vamos falar de um exemplo concreto, que é São Tomé e Príncipe. Uma boa notícia para a lusofonia: o país deixa, a partir de 2025, o grupo de países menos desenvolvidos e melhora a sua condição econômica e macroeconômica também. Um passo importante. Como Portugal reage a essa boa notícia? Nós reagimos sempre muito bem a boas notícias para todos os países em desenvolvimento e muito em particular para os países da lusofonia com quem temos relações muito especiais, como é o caso de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é um dos 3 países prioritários da ajuda pública ao desenvolvimento de Portugal. Está no top 3 dos países em termos de números que nós damos mais ajuda. Portanto, temos colaborado em múltiplas dimensões, designadamente na área da saúde, na área da educação, em todas as vertentes sociais, com o governo de São Tomé e Príncipe. Os processos de graduação são processos complexos. Por um lado, são fruto
são fruto do trabalho desses países, e sim, é uma boa notícia que depois havendo este cenário de múltiplas crises, como o Covid, etc., que todos os países têm que enfrentar, mas que há países com vulnerabilidades específicas, como é o caso de São Tomé e Príncipe, que foram bastante afetados, que possam prosseguir em frente. Portanto, o que é importante é ter em consideração a vontade do governo de São Tomé e Príncipe em seguir esse trajeto, e Portugal estará sempre ao lado, como tem estado, como teve no passado, como está hoje, e vai continuar ao lado no apoio a São Tomé e Príncipe. Existe um mecanismo de apoio dentro das Nações Unidas à graduação. Portugal é parceiro nesse mecanismo, apoia esse mecanismo. Por um lado, a graduação é uma boa notícia, mas também traz novas exigências aos países, e é importante que continuemos a ser parceiros de São Tomé e Príncipe. Portanto, a graduação não é um fim, é mais uma etapa que vai continuar a precisar de ser acompanhada, e São Tomé e Príncipe pode contar com a ajuda de Portugal, e estou certo que todos os parceiros que possam ajudar São Tomé e Príncipe neste caminho serão bem-vindos. E para concluir, vamos falar de língua portuguesa, faz parte da política de Portugal, e a gente pode até chamar de uma política linguística, porque as políticas linguísticas são políticas de Estado, não é verdade? De fazer do português uma língua oficial até 2030 das Nações Unidas. Eu gostaria de saber como está esse processo, as conversações com países da CPLP, mas também com outros países aqui na ONU, com a própria organização. Essa língua que é tão importante, secretário, falada por quase 300 milhões de pessoas em 4 continentes, que une tantos povos, que tem, inclusive, a gente deve lembrar, a própria CPLP, mais países observadores do que países membros, né, de pleno direito, porque ela interessa, ela é interessante, ela é importante. Como está esse processo? Olha, deixe-me dizer, antes de mais, que, de facto, como disse, a língua portuguesa é uma língua de Portugal, mas não apenas de Portugal, é muito maior, infelizmente é muito maior do que Portugal, com esses quase 300 milhões de falantes em diversos continentes. E deixa-me também dizer que aquilo que eu vou, nos contactos, nas visitas que eu tenho feito ao longo destes 8 meses, o que me deixa bastante impressionado, a vontade que muita gente tem em aprender português. Não apenas esta riqueza deste património comum, de todos estes países que falam português, mas também a vontade de pessoas de outros países aprenderem português, o que revela não só a riqueza cultural, mas também o potencial económico da língua portuguesa. Portanto, nesse sentido, claro que é uma prioridade e um eixo estratégico do governo de Portugal, mas, como disse, devemos também encará-lo no quadro da CPLP. Temos tido diversas conversas com os nossos países, amigos e parceiros da CPLP, da melhor forma como conseguir designadamente que o português possa ser língua oficial das Nações Unidas. O governo de Portugal está bastante empenhado, mas não é o único. E penso que vamos continuar a trabalhar, e estou certo que vamos conseguir dar passos concretos nesse sentido. Não é o único? Que outros países estão nessa parceria com Portugal? Eu diria que todos os países estão interessados na promoção do português. O Brasil, tendo uma dimensão de falantes muito grande, e sendo também um país de renda média e um país que está com grande destaque em diversos, não só aqui nas Nações Unidas, mas em grandes fóruns internacionais, é certamente um parceiro, na promoção da língua portuguesa nas Nações Unidas.
E esse movimento ele vai mudando, né? É como se fosse um pêndulo. Até o final do século, o Brasil deixa de ser o país com o maior número de falantes. Esse crescimento ele vai para a África, né? Para Angola e Moçambique. Quer dizer, é um trabalho coletivo, não é? Não, claro. Quando refiro o Brasil, evidentemente que os países africanos de língua oficial portuguesa, Angola e Moçambique, têm um potencial enorme, sobretudo, não só o crescimento demográfico. A África é o continente do futuro, onde há nascimentos, onde há juventude, há esperança, tem que haver esperança. Por mais difíceis que possam ser as dificuldades do presente. E evidentemente que a presença da língua portuguesa em África é muito importante, e é um fator não é apenas um instrumento de comunicação, é de facto um fator de ligação, e é muitas vezes um fator de ligação dentro de muitos países que são multilinguísticos, mas é também um fator de ligação entre a África e a Europa, entre a Europa e a América Latina, fazendo um triângulo estratégico que Portugal vê como muito, muito, muito importante. Portanto, a língua portuguesa já é a mais falada no hemisfério sul, continua a crescer. Eu recordo, não foi há muitos anos que nós dizíamos que o português era falado por 200 milhões, por quase 200 milhões de pessoas. Agora já falamos de 300 milhões e, como dissem bem, está a crescer, e temos que ver isso como positivo, como positivo e como uma oportunidade. E a primeira língua a ser globalizada. Secretário, que alegria tê-lo aqui. Não, eu é que agradeço, Mónica. Muito obrigado pelas suas questões e pela sua simpatia também. Muito obrigada. Dr. Nuno Sampaio, ele é secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, falando com a ONU News. Volte sempre. Muito obrigado.